A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um Prosa de Crente e nós com mais uma rica oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Já aproveitando você que está aqui, que nos segue, né, compartilhe com mais uma pessoa, envie este vídeo para mais uma pessoa e incentive, né, a este canal se propagar para o nome do Senhor ser glorificado através de muitos testemunhos, de muitos milagres já que tem compartilhado com este canal. Hoje eu estou com um casal abençoado da 10ª, ali da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu estou muito, muito feliz. Eles são os pastores presidentes daquela igreja, pastores presidentes da regional, né? Eles são uma bênção, a pastora Josi e o pastor Márcio. E hoje nós vamos falar de um tema bem específico, mas assim, eu já estou muito, muito, muito feliz mesmo com a oportunidade, ter uma agenda para. Eu sei que é corrido, o pastor estava viajando, eu sei que tudo ali tem que ser muito ajustado, mas glória a Deus que Deus nos deu essa rica oportunidade. A paz do Senhor, pastora Josi, a paz do Senhor, pastor Márcio. Uma paz, Dai. É um prazer para nós estarmos aqui. E realmente, quando vem um convite assim, a gente faz dar certo, Glória a porque Deus. compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e ajudar outras pessoas a sentir o que sentimos, Glória a Deus. isso vale a pena. Então tem que ajustar sim e tem que dar certo. Ai, que bênção. Fiquei muito feliz. Amém, amém. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Para nós também é uma alegria muito grande para estar aqui. Glória a Deus. Eu quero deixar, assim, um sentimento de gratidão por você, por essa oportunidade que nós estamos aqui, né? Glória a Deus. E parabéns pela iniciativa. Amém. Sim, que Deus continue te abençoando e usando você de uma forma muito Amém. grande. Em nome de Jesus. É o que a gente quer, né? Ser instrumento nas mãos do Senhor, né? Eu sempre que eu falo, Senhor, o que levanto, eu já falo, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje, né? A gente já acorda querendo ser instrumento, que eu acho que ser filho é uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Mas ser filho útil, meu Deus, eita coisa maravilhosa. Tantas maneiras de a gente propagar o reino de Deus, né? É só a gente ficar antenado naquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração e a gente começa a ver caminhos que, se a gente ficar distraído, a gente Não vai conseguir, perceber. né? Então, assim, Deus fala conosco e é que a gente só cabe a nós obedecer, né? Vou fazer sim. E assim, muitas pessoas são atingidas e Através, abençoadas. em nome né? de Jesus, eu creio. A intenção do projeto, né, Prosa de Crente, a conversa é de crente, mas é para alcançar não crentes, né? Então, através do milagre, através do testemunho, né, pessoas possam, opa, por que que na vida daquela irmã, na vida daquela pessoa aconteceu? Então, nós trazermos assim, porque o que acontece? Tem muito preconceito, né? Para entrar até mesmo numa igreja evangélica. Quando há um convite, né? Ai, vamos lá, vai ter um chá diferente, vai ter alguma coisa. Ai, eu não vou ser crente. Eu não quero ser crente. Então já existe assim aquele preconceito, aquela resistência, vamos falar, né, da comunidade. Então eu creio que a rede social é um meio de comunicação de graça, né? Que coisa boa por ser isso, né? E aí a gente consegue estar implantando e trazendo coisas novas e tendo parcerias, né? Porque sozinha a gente não faz nada. Então, tendo pessoas que queiram vir testemunhar, até inclusive eu vou deixar aqui um adendo, se você tem um testemunho, se você tem algo do Senhor que queira compartilhar, entre em contato conosco. Às vezes você tem, eu fiz um voto com Deus e eu queria testemunhar e eu falei que aonde eu passasse eu ia testemunhar daquilo do milagre que o Senhor fez. E você não tem feito isso, ou não tem tido ferramentas para fazer isso, entre em contato conosco. A gente vai te ouvir a tua história e vai trazer, é para isso. Aqui é para isso, é para trazer os milagres e manifestação do poder de Deus. Pastora Josi, eu já quero começar. Nós vamos falar hoje de um tema bem importante, um curso, né? A qual a 10ª ali, ela disponibiliza. Já esteve agora uma turma bem grande, formandos, né? Eu sou formanda da primeira turma, então eu já estou ali, já sou veterana, né? Que fala.
Eu comecei até fazer o curso desse segundo ano, só que houve algumas responsabilidades na minha igreja local, e aí a gente entende que há tempo para todas as coisas. Naquele tempo, Deus permitiu eu estar fazendo. São 21 semanas, e aqui eles estão até uniformizados, e 21 semanas de curado e liberto, né? 21 semanas de cura e libertação. E o que eu achei mais interessante, e eu já quero começar com isso, que foi algo que me chamou muita atenção. Primeiro se cura para depois se libertar. E era algo que eu entendia que era primeiro se libertar para depois curar. E não que, né, quem usa de uma outra forma e que tem isso, legal, você está fazendo isso na tua igreja, glória a Deus por isso, né? Então não que, mas um dia eu indaguei e eu falei, pastor, por que que primeiro, né, se cura para depois se libertar? E o pastor Márcio me respondeu que era porque quando libertava, mesmo que o inimigo voltasse, ele não ia ter a ferida mais para cutucar e aquilo não ia mais habitar naquele lugar, né? Exatamente. E eu entendi naquele momento e assim, foi muito importante para mim, é um curso que eu super recomendo, quem anda comigo sabe que eu estou aí recomendando. Tem pessoas que eu conheço e quando a gente vai mapeando, vai conversando, a gente fala: "Nossa, você precisa". Já tem o livro aqui, nós já vamos falar sobre isso. Mas pastora Josi, eu quero que você fale, como começou, né, o projeto na vida de vocês, como que vocês e aqui quando eu falar pastora Josi, o pastor Márcio quiser, né, a pergunta é geral. Uhum. Como que vocês trouxeram e tiveram essa ideia? Qual a necessidade da igreja? Vocês sentiram a necessidade da igreja local? Vocês sentiram a necessidade da comunidade em si? Então, o curso Cura e Libertação, ele é uma história de uma vida, né? Podemos dizer assim que a nossa história como casal, como, né, como chamado de Deus, sempre foi para essa área. Deus sempre ministrou nas nossas vidas essa questão. Então foram anos estudando, trabalhando em relação a isso. Mas há 2 anos atrás, quando a gente, né, assumiu a 10ª igreja, nós começamos a orar e buscar do Senhor o que Deus queria para aquela comunidade e para esse novo tempo nas nossas vidas. Porque quando Deus muda a gente de lugar, muda, coloca a gente em novas posições ou novas missões, a gente tem que entender que existe um alinhamento dele para aquele novo tempo. Então, o que eu fazia Propósito. o que eu fazia antes pode ter não mudado, não muda a palavra, mas são missões novas. E nós começamos a orar, então, o que que Deus gostaria que a gente estivesse fazendo. E aí reunimos nossa equipe pastoral e começamos a orar nesse sentido, Senhor, o que que o Senhor está sonhando para esse lugar e o que nós podemos derramar, não só na nossa igreja, como você falou, mas em todas, porque nós sempre tivemos clareza disso, que a nossa missão sempre foi tocar pessoas que Glória são a Deus. líderes Uhum. e que vão derramar aonde estiverem, que vão Uhum. contribuir no reino de Deus. Então, foi em cima de oração e em cima de necessidades. A gente precisa não deixar mais solto, mas organizar isso de alguma forma que a gente possa transmitir esse conteúdo. E aí veio, então, a ideia das 21 semanas. Estudamos, preparamos, né? Cada lição são 21 semanas. E aí a equipe, então, preparava seu material e ministrava. E tem sido realmente libertador. Uhum. As amarras da mente, das feridas, até feridas ou amarras espirituais que Uhum. são esclarecidas e as pessoas passam a viver de uma nova Exato. maneira, Uhum. vivendo a liberdade que Jesus tem para nós. Então, o curso não tem a ver com a denominação, e Uhum. sim com o propósito que Deus tem para esse tempo e que a gente teve claro. É isso que Deus quer e é isso que a gente precisa fazer. Glória a Então, o Deus. curso é para isso, ele não tem esse cunho. Claro que a nossa igreja local se move em relação a isso, Uhum. mas sempre, desde da turma do ano passado, esse ano, a gente sempre está recebendo pessoas para receber e continuar levando essa verdade aonde eles forem. Treinar, porque como a Dai falou aqui, as pessoas elas vêm e elas são não somente curadas e libertas, mas elas também são treinadas para Uhum. passar para frente aquilo que Exatamente. eles aprenderam, né? E esse material, que a gente precisa de um material, né? São 21 lições. As 10 primeiras, elas são abordadas no sentido de cura da alma, Uhum. né? Das emoções, né? Traumas emocionais, relacionamentos passados,
né, com pessoas, amigos, parentes, pessoas que você conviveu, que às vezes a pessoa ela se sente, de certa forma, lesada, Sim. e ali o Espírito Santo, ele trabalha nesse sentido, e as outras 10 lições já vem para o campo mesmo da quebra de maldição, da Uhum. libertação espiritual da alma, de quebra de vínculos, né? Que é algo muito forte, muito importante, que o crente ele não se liga nisso, né? São situações que nós precisamos entender. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, nós entendemos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa alma, da Uhum. nossa vida, que nós vamos morar no céu, né? Certo. Mas nós não fizemos esse mapeamento, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, né? Mas Jesus me libertou, já eu sou curado, me batizei. Não, tem situações que nós precisamos analisar Uhum. e nós precisamos rejeitar, Exato. né? Eu vou dar um exemplo da minha história, assim, né? E eu fui curada lá, então eu sou testemunho do curso. Eu, por muito tempo, eu tinha uma história que minha mãe me abandonou desde criança, enfim, né? Não é o contexto que eu quero chegar. Mas quando eu vim para o Senhor, eu perdoei. E eu já tinha perdoado, já tinha feito várias vezes, o Senhor torna e fala, perdoa, né? Em algumas orações, eu falava, por quê? Falta isso, falta aquilo. O Espírito Santo vai nos direcionando. Só que no curso, eu entendi que aquele sentimento de medo de ser rejeitado, medo de muitas coisas que me tornava ser, às vezes, tipo, carente, às vezes ali dependente, sufocante, muitas vezes, eu entendi que tudo aquilo era uma coisa que eu não tinha sido curada. Então, quando eu entendi isso, e no curso foi ministrado sobre isso, o Espírito Santo, e o que eu acho mais interessante do curso, porque assim, e eu vou dar um spoiler aqui, né, para instigar o ano que vem aí as pessoas a se inscreverem. Eles pedem para o Espírito Santo te revelar. Então não vai ser eles que vão descer do púlpito e vai ali e começar a te revelar, né, e tal. Claro que a gente crê nos dons da revelação, não é isso. Mas quando o Espírito Santo te traz a lembrança, tinha coisas que eu era criança que eu não lembrava mais. E trazia a minha memória e ali eu ia chorar. Era uma dor da alma, era uma dor né, de criança, parecia que o choro era daquela criança ainda. Como se eu voltasse naquele dia e chorasse daquela forma, entendesse aquela dor, mas naquele momento o Senhor me curava. E aí, a partir do momento que eu entendi, né, fui curada naquela área, eu fui liberta em outras áreas que não estava nada vinculado à maternidade, não estava nada vinculado, mas eram umas situações que eu deixava de fazer às vezes para mim, para os meus filhos, porque eu tinha medo eles vão voar. O pensamento, eles vão crescer, vão voar e cada um vai ter tua vida e eu vou ficar sozinha de novo. Então eu deixava de alimentar, deixava ali às vezes, de fazer algo a mais, né? Fazia o suficiente, mas não me entregava 100% com medo que a hora que ele voasse, eu vou sofrer. Então a gente já antecede aquele sentimento, um bloqueio, e para de viver, vive duas situações: passado e o excesso do futuro, e o presente nada. Então ali foi libertador no sentido de curar e entender que eu estava apta a viver o presente. O Senhor tem o presente, né? Deus tem mais para nós, mas Jesus veio para nos libertar e nos dar o presente da dádiva do dia, né? Da presença do dia. E foi assim algo que aconteceu comigo, mas teve inúmeros, né, testemunhos E acontece, Dai, o tempo todo com a gente, Uhum. mesmo nós estando ministrando, mesmo tendo uma bagagem imensa. Essa é a intenção do curso. É mostrar para as pessoas que não é uma ministração de você ir até alguém que tem um dom especial de Deus, que vai pôr a mão sobre a sua cabeça, que vai te conduzir numa oração e pronto. Porque a cura e a libertação vai acontecer diariamente nas nossas Uhum. vidas. Então, é para trazer esse conhecimento de que um fato, de que uma situação que você viveu enquanto você é criança pode ter gerado dentro de você não só um trauma, porque a gente pensa Sim. nos traumas, Uhum. mas a grande questão são as mentiras que ficam dentro de nós.
Exato. As mentiras de que a gente não é aceito, de que pra gente é tudo diferente, para os outros é sempre mais fácil, pra Uhum. gente é difícil. Parece que na nossa vida e isso é contínuo, isso acontece Sim. sempre, por todas as fases da nossa vida. Então, para nós, como pastores, todas as vezes que a gente começa a se preparar para dar o curso, o Espírito Santo começa a trazer coisas novas Aham, da pra nossa aham. história, da nossa vida, para que a gente entre nesses campos Sim. e entenda, nós precisamos ainda nos livrar de coisas. Faz um mês que eu passei por uma situação assim, de eu estar no culto e o Espírito Santo permitir, né, Uhum. que sentimentos viessem. E aí, quando veio aquele sentimento, eu disse: Senhor, eu não vou deixar de te adorar agora no culto para falar sobre isso, mas amanhã a gente vai conversar sobre isso, Senhor. E no outro dia de Sim. manhã, então, o curso traz esse Uhum. estilo de vida, do sentimento vir e eu dizer: vamos Uhum. conversar sobre isso. No outro dia de manhã, no meu devocional, eu disse: Senhor, por que que eu me senti assim? Uhum. Por que que eu me senti? E foi uma situação onde veio aquele sentimento: ah, olha só, na sua vida não é assim, não é tão celebrado como na vida Uhum. do outro. Uhum. Por quê? E aí, naquele momento, conhecendo a verdade, então, Uhum. que o curso traz essa clareza, vamos por aqui. Aí trouxe a verdade, eu disse: Senhor, eu me senti assim, assim, me senti rejeitada, me senti como se na minha vida não. Menor, né? Uhum. E aí o Espírito Santo veio naquele momento e disse assim: vamos lembrar então desse dia que você está citando aí? Meu E aí eu Deus. comecei a chorar porque eu lembrei Uhum. de quanto foi especial a presença dele, Uhum. de como ele me encheu de alegria naquele dia, mesmo sem a celebração Uhum. externa de Uhum. pessoas. Uhum. E aí eu disse: obrigado, Senhor, por me curar mais uma vez. Então, cada experiência vai ser Vai ser assim, única. vai Aham. ser única e Deus vai trazendo, porque todos os dias a gente necessita dessa cura. E é isso que é interessante. A grande questão é exatamente isso, a celebração externa, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa ela tá bem externamente, mas dentro Exato. ela está, né, quebradinha, Contrita, que é. quebrada. Uhum. E são chaves que o Espírito Santo gira em nossa vida, Uhum. né? Essa permissividade, essa abertura para que Deus possa agir e mostrar situações na nossa vida para que a gente possa viver, né? João 10:10, ter uma vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida abundante, né? Eu tenho também, entre vários testemunhos, né, que eu tenho em relação a ser ministrado também, inclusive no curso, porque a gente sempre fala assim, o pregador, ele prega primeiro para ele Uhum. mesmo. Eu sei. É assim que funciona. E assim, eu tinha uma dificuldade muito grande na questão da figura paternal. Por quê? Porque eu não fui criado com meu pai presente, Uhum. né? Então, assim, eu fui criada pela minha avó. Minha avó foi minha mãe e meu pai. Sim. Mas a figura para o homem, né, para o menino, do pai é muito forte, né? Então, assim, eu me criei junto com a minha avó, com a minha tia, com as minhas primas. Então, e com meu tio, né? Mas é tio, pai é Aham. pai, né? Uhum. Enfim, então, tudo isso veio acumulando dentro da minha alma um sentimento de carência em relação à figura Uhum. paternal, né? E assim, isso gerou uma dificuldade muito grande de eu me relacionar com Deus, Uhum. como pai. E qual que foi o gatilho aqui? Foi que eu não podia pedir nada para ele, porque eu não tinha essa liberdade, essa facilidade de pedir algo, como um filho pede para o pai: Uhum. pai, me dá um brinquedo, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá um carro, Uhum. isso aqui, um carrinho e tal. E eu não tinha, eu via que os outros Tinha uma facilidade. tinham esse direito de Uhum. ser abençoados, né? Os outros podiam pedir para Deus e eu pregava isso, não, os outros você pode pedir, Deus é Pai, se eu usava o texto bíblico, vocês que são maus sabem dar boas Uhum. dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celeste dá bens àqueles que o pedem. Só que no momento de eu pedir, eu não tinha essa Eu facilidade, bloqueio. um bloqueio em relação à figura Uhum. paternal. Então, até que o Espírito Santo veio, falou para mim assim, mas por que você não pede? E usando pessoas. Eu sempre falo assim, né? ah, às vezes a gente espera uma resposta de Deus, a gente acha que o anjo vai descer, vai Sim. aparecer com uma espada na mão e vai falar com a gente. Não vai Não vai. acontecer É. isso. Às vezes uma pessoa, numa conversa, às vezes não nem conhece nem a Bíblia,
Deus usa aquela pessoa Usa a para pessoa. falar contigo, né? Te libertar, te curar, te restaurar, dar aquele insight e vira a chave, né? Uhum. E é assim que Deus age de uma forma assim tranquila, gentil, né? Que a gente possa compreender a nossa linguagem. É No nosso verdade. tempo, né. Exato. Deus respeita o tempo de cada um, porque tem lembranças que às vezes as pessoas assim: "Ai, eu não lembro de nada". Uhum, Se o Espírito Santo não está trazendo é porque não é hora, uhum, né. E eu gostaria de lembrar que a base disso está em Romanos 12, que é o viver a transformação da nossa mente. Então uhum. a possibilidade da vida abundante, da vida curada é através da nossa mente, que a maior batalha Tá na tá na mente. mente. Uhum, Então, a gente vencendo essa batalha, permitindo que o Espírito Santo esteja no controle das nossas emoções e não os sentimentos no controle, uhum. né? Porque tá esse filme agora que a criançada tá Sim, assistindo aham. e é muito real, porque quando a gente permite que a frustração esteja no controle, que a tristeza esteja no controle, a Uhum. nossa vida é dominada por isso. E aí a pessoa não consegue e diz: "Ai, mas eu já tô tanto tempo tentando sair Nisso, da aham. depressão, sair dessa doença, sair dessa". E não consegue por quê? Porque enquanto o Espírito Santo não controlar a vida da Exato. pessoa, não vai Uhum. ter jeito. É ele que tem esse domínio. É muito forte, né. Eu quero falar um pouquinho sobre maldição hereditária, e é uma coisa que por que que eu vou trazer essa polêmica? É polêmica, mas não é, né, vamos falar assim, porque quando a gente aceita Cristo, está lá dizendo que ele lança tudo no mar de esquecimento, eis que nova criatura é, né. E nós cremos nisso, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, nós cremos. E realmente é isso, eu entendi que eu sou nova criatura. Só que vocês explicaram algo, assim, interessante sobre a quebra de maldição, sobre no curso, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Claro que aqui, gente, o curso é muito bom, e a gente está falando algumas coisas que é pautadinha, mas é muita coisa. É pouco tempo para a gente falar tudo isso, mas o quanto que é transformador e o quanto que Deus faz na vida, né, da casa. Eu fiz o curso e a minha casa foi liberta. A minha geração que nem estava, né, é a casa. Deus, assim, faz uma coisa transformadora dentro da nossa geração. Então, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Uhum. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para quem? Para aquele que está em Cristo. Para Deus. Aham. Pra Jesus. Ele nos dando essa oportunidade Uhum. de transformação de Romanos Sim. 12, da nossa mente, da nossa alma, como uma nova criatura. Para Deus. Mas o diabo aceita isso? Não, com Não. certeza não. Ele vai continuar insistindo. Ele vai continuar acusando, porque essa é a função de Satanás. Ele é o acusador, Uhum. né? Então, assim, a quebra de maldição não é mais que uma consciência e uma determinação daquilo que você é, rejeitando tudo aquilo, Uhum. todo o entulho que Satanás colocou na tua vida, enquanto a ignorância que estava em nós, Sim. na palavra. Tá entendendo? Então, quando nós reafirmamos isso, o conhecimento que Deus nos trouxe através da palavra dele, Uhum. declarando, porque a Bíblia fala que quando nós confessarmos, nós vamos ser salvos. E Exato. a salvação está alinhada ao correto da palavra. Concorda comigo? Concordo. Quando eu conheço a palavra, eu sou ouvinte e praticante. Uhum. Eu determino aquilo que está escrito na Na Bíblia. palavra. Eu Uhum. sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas se eu não estou fixado, alicerçado na palavra, a informação que vem não é essa. Foi o que a pastora Josi falou. Ah, eu não mereço. Ah, eu não consigo. Ah, eu estou doente. Ah, entendeu? Então Uhum. são informações do velho homem. Mas Jesus falou para você que você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso significa que eu tenho que rejeitar isso, Sim. né? Eu tenho um texto bem claro Uhum. na palavra, que está em Atos, capítulo 8, versículo. Na realidade, começa capítulo 8, versículo 9, que fala a respeito de um homem chamado Simão. Ele era conhecido como Simão o Mágico, né? A Bíblia fala aqui que ele tinha dominava a arte mágica, né? Ele tinha um poder muito grande de persuasão em Samaria, né? Todo mundo conhecia ele como grande homem, a Uhum. grande personalidade, né?
até Felipe e os discípulos chegarem até aquela cidade e começarem a pregar a palavra de Deus ali. Ali, no versículo 13, a palavra de Deus diz que creu o próprio Simão e sendo batizado. Olha só, ele creu. A Bíblia fala que aquele que crê E foi batizado. e for batizado será Será o quê? salvo. Salvo. Isso significa, isso está escrito na palavra, que Simão creu, foi batizado e ele foi o quê? Salvo. Concorda comigo? Sim. Ou seja, ele virou crente. Uhum. Ele aceitou Jesus como Salvador, ele entregou sua vida para Jesus, ele se batizou nas águas, era crente, seguia Felipe, seguia os discípulos, até um determinado momento que eles começaram a ministrar o Espírito Santo. A palavra de Deus fala aqui, olha só, quando chegaram, oraram por eles para receber o Espírito Santo. Sim. Né? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. No versículo 17 fala o seguinte: então lhes impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Ué, um crente? Batizado nas águas? Nova criatura? Nova criatura? Olha só, dizendo, dai-me também o poder para mim, para que aquele que eu puser as minhas mãos receba também o Espírito Santo. Daí se levantou um verdadeiro crente, que já recebeu cura, libertação, verdadeiramente, que era Pedro, apóstolo, né? Ele renunciou. Pedro disse a ele, teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ou seja, Simão estava conectado ainda ao velho homem. Olha só que interessante. No versículo 21, Pedro fala o seguinte: tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, olha só, né? Arrepende-te. Dá tempo ainda. Exatamente. Dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez seja perdoado o teu pensamento e o coração. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele estava enlaçado, né? Fel de amargura. E o que é fel? O que é fel de amargura? A pastora vai ler ali, fel de amargura no dicionário bíblico. Olha só. Amargura é uma espécie de ressentimento e ela funciona como droga para estimular mais emoções ruins. Misericórdia. Então, como que um crente ele está Mais, né? ligado às emoções ruins? Então, aqui nós temos nesse texto dois exemplos. Um laço que está voltado à emoção, porque todo erro, todo pecado que nós praticamos, principalmente quando ele está relacionado à nossa alma, os nossos sentimentos, porque quando a Bíblia se reporta de coração, ela fala da alma, dos sentimentos, né? Existe uma conexão com o nosso passado, com algum tipo de situação que aconteceu que nos magoou, que nos feriu, ou que a gente viu, né? Geralmente isso acontece ali dentro da nosso ciclo, dentro da família, da casa, nossa criação, com os pais, com os amigos, tal, né? Então ele tinha esse vínculo do passado ainda. E ainda isso proporcionou, empurrou ele para que essa vida de farsa, de magia negra, de enganação das pessoas. E o interessante aqui é que realmente ele se converteu. Sim. Ele não enganou, ele não era um mercenário. Não, assim, a Bíblia fala que Simão creu e se batizou. Ele fez isso de coração. Só que ainda existia o quê? O velho eu. Um fel de amargura, alguma coisa na alma e um laço de iniquidade, ou seja, uma maldição que ele precisaria ter consciência, ele entender e quebrar essa maldição para prosseguir a sua vida. Mas em texto só, eu quero falar para você que está em Hebreus. Olha só, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O autor de Hebreus fala o seguinte: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, o autor fala, deixem todo o embaraço. Embaraço e laço é alguma coisa, é a mesma coisa. Todo o embaraço e o pecado. E o pecado.
que tão de perto vos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso significa que embaraço é uma coisa, Uhum. pecado é outra. Exato. Pecado é quando você aceita Jesus, se batiza e decide ser uma nova criatura. Laço, embaraço é outra coisa. Uhum. Aqui são situações que você trouxe do teu passado para o teu presente com Jesus e caminham contigo Uhum. ainda, Uhum. que você precisa se conscientizar, quebrar essas maldições, rejeitar isso, né, para que o diabo entenda que você verdadeiramente é uma criatura em Cristo Jesus e que você aproveitou essa oportunidade Aproveitou. chamada graça e arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E é bem isso, né, pastor? Porque quando a gente entende que o pastor explicou algo assim que para quem eu vou explicar sobre o curso ou, né, ministrar, já ofereci, já acho que o terceiro livro que eu, que eu falo, compra o livro, compra o livro. E porque o que é bom para nós a gente compartilha, né? Uhum. Quando a experiência é boa, automaticamente a gente vai passando, vai passando. E uma das coisas que vocês explicaram bacana, de uma forma bacana, é sobre a promissória, assim, né? Porque nós cremos que Jesus já pagou o preço. E às vezes falar sobre, ai, quebra de maldição, palavras contrárias, palavras lançadas, né? Todas aí essas, né, situações que nós sabemos que existe, que é real, o mundo espiritual é real. E aí a gente, mas Jesus já pagou, né, o preço. E pagou. E nós sabemos que ele pagou, né? E ele pagou, né? Pagou por mim, pagou pelo pastor, pagou pela pastora, pagou por você que está nos assistindo. Mas o pastor, ele explica de uma forma aí bacana e eu quero que ele traga essa, esse cheque, essa promissória aí. Então, assim, a promissória é um documento muito importante, Uhum, judicialmente falando, né? Em qualquer área, seja um empresário, seja uma família, seja um pai de família, tal, é contrato profissional que seria profissional de direito, um uhum, advogado, e existe um documento chamado promissória, né? Ou seja, você pode assinar essa promissória, esse contrato, né? Para que futuramente você possa cobrar, né? E existe também aquela promissória que você vai assinar dando total liberdade ou legalidade para a pessoa, para que ela exerça autoridade sobre aquilo que é teu, uhum, né? Então, assim, a gente assinou várias promissórias no nosso passado, né? Então, assim, para o diabo, né? uhum, E chega um momento que ele vem e cobra aquilo que você permitiu que uhum, ele fizesse para você, né? Tantas coisas que no teu passado, antes de você aceitar Jesus, antes de você entregar a tua vida para Jesus, você praticou e fez por ordem dele ou por influência dele, uhum. que nós somos influenciados por seres espirituais, né? Seja o Espírito Santo, seja demônios. Agora basta a gente Discernir, né? discernir que voz que nós vamos ouvir. Uhum, E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a tendência é sim a gente ser guiado por espíritos imundos. uhum, Um exemplo bem claro, quando você não tem Jesus e não conhece a palavra, existe uma facilidade muito grande de você praticar coisas que é normal. Vamos citar um exemplo aqui, falar palavrão, uhum, né? Quando a gente não tem Jesus, é muito fácil a gente falar palavrão, né? Isso é uma coisa normal, até é sinal de brincadeira, falando uhum. palavrão com uma coisa carinhosa, mas É não é. vocabulário até, né? Uhum, Exatamente, né? Então são situações que no passado a gente carregava junto e era influenciado por inimigo, né? E quando a gente aceita Jesus, a gente renuncia a isso. Mas ele, opa, peraí, você uhum. tem um contrato comigo aqui, Sua promissória você não tirou daqui ainda não. tá com nas minhas mãos, né? Então é exatamente isso que nós temos que entender. Jesus pagou o preço? Pagou. Ele morreu na cruz por nós? Morreu. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer, entender e colocar jogar na cara do diabo. Não, eu tenho um Senhor poderoso que morreu por mim na cruz do Calvário e eu não aceito mais. Me dá aqui essa promissória, isso aqui não pertence mais a você. Uhum. Entendeu? É como se Jesus chegasse e rasgasse a promissória. Glória a Deus. Rasgasse essa promissória. Só que esse rasgar a promissória
mediante uma consciência nossa. Uhum. Porque se nós aceitarmos aquilo que Satanás está trazendo para o nosso coração, e nós não entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, a promissória vai continuar nas mãos do diabo. Isso é quebra de maldição. Isso é renúncia. Uhum. Isso é rejeição. É renegação. É quebra de vínculos. É uma consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque, mediante isso, se a pessoa não tem esse entendimento, Sim. ela acaba aceitando tudo que o diabo estava entulhando na vida dela. Exemplo que eu falei para esse irmão mágico aqui. Ele era crente, convertido, batizado, mas por que ele deu esta proposta para os apóstolos? Eu quero também ter esse poder de colocar as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas, receber o Espírito Santo. Opa, você precisa renunciar coisas na tua vida que vêm bater na tua porta e você está aceitando também. Né? Tem uma história muito legal que eu gosto de contar, de um casal com 2 filhos que estavam fazendo aniversário de casamento. E eles não tinham muito dinheiro para sair e comemorar, né? Uhum. E daí, um dia, no aniversário de casamento, eles decidiram comer uma pizza, porque não podiam sair no restaurante. Daí o marido foi, a esposa foi tomar banho, os filhos também se trocaram e tal, e o marido chamou e ligou para uma pizzaria e chamou uma pizza. Uhum. Beleza. Nesse intervalo, chegou um casal de amigo deles, muito rico, Uhum. né? Muito rico, e ofereceram, a gente veio desejar aqui felicidades para vocês e tal, e convidar vocês para jantar no melhor restaurante da cidade. Sim. Toda a família. Ficarem empolgados. Ai, que legal, nós vamos sim, tá? Benção. E no momento que eles estavam saindo, quem chega? A pizza. A pizza. O homem da pizza. Daí o homem da pizza tirou a pizza, entregou, falou assim, não, e o dono da casa falou, não, mas eu não quero mais pizza, a gente vai sair agora jantar, chegou um amigo nosso, vai pagar a janta, tal, tal, tal. E o cara falou assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Né? Não tenho nada a ver com isso. Eu só vim entregar a pizza. Eu vim entregar a pizza. Se eu voltar com essa pizza agora, eles vão cobrar de mim, vai ter que me pagar. Uhum. Você teria que fazer o que então? Antes de eu sair, cancelar a pizza. Moral da história, quantas pizzas nós encomendamos lá no passado pro diabo e a gente não cancela? Tá chegando, tem que ir agora. E agora? O que você faz com ela? Né? Então, É bem isso mesmo. Eu gostaria de ressaltar também, eu gosto muito da parábola que Jesus conta do filho pródigo. Uhum. E às vezes a gente olha essa parábola pensando no filho pródigo, no que ele fez, mas esse entendimento de maldições que nos prendem, que nos amarra, eu vejo no filho que ficou. Uhum. Porque o filho, né, mais novo diz, eu quero, e foi, e gastou, e fez tudo aquilo. E quando o filho volta, né, reconhecendo todo o erro, né, a lástima de vida, das escolhas que ele fez, ele volta e ele é restituído. O pai dá um anel, o pai, né, restitui Faz na uma vida dele, faz festa. uma festa. E muitas vezes é assim que nós cristãos vivemos. A gente vive aquele primeiro momento com Jesus de celebração, de receber o amor de Deus. Mas a partir os anos vão passando, enquanto a gente não ter essa consciência de que existe sim maldições que precisam ser canceladas, coisas que precisam, a gente fica com a mentalidade do filho mais velho, que é aquele que fica ali ralando e fazendo tudo e trabalhando, mas nunca se sentindo um filho, Uhum. nunca vivendo como filho. Então, quando os mais novos vão chegando, Vai os pegando as bênçãos. crentes mais velhos começam, como assim? Aham. Eu tô aqui há tanto tempo, eu faço tanta coisa no reino de Deus e comigo não acontece, não vai. Por quê? Porque a nossa mente ainda está lá, presa nos Sim. embaraços, e a gente não percebe que o que está prendendo a gente não é a paternidade de Uhum. Deus. Está prendendo a gente de usufruir Sim. são as coisas, as As pizzas que a gente pediu. Uhum. As decisões que a gente tomou, as coisas que a gente deu legalidade para Satanás, e Satanás não é bonzinho como essa história, né? Não é uma história Aham. real, mas uma história que o entregador diz assim: você devia ter cancelado. O diabo não quer dar o ouro. Ele vai dizer: eu vou cobrar sim, eu tô aqui para infernizar a sua vida, tô aqui para tirar a sua paz mesmo. Uhum. Pra Vai você ter que comer a pizza vai e pronto, ter que acabou. comer
comer, você não vai pro restaurante, você não vai comer o melhor da terra, porque Não. você fez. Então, a quebra de maldição é essa consciência. Eu preciso orar e ter consciência que eu sou filho, que o que Jesus fez foi feito e Uhum. pagou. Uhum. Porque na prática é eu chegar para esse demônio que tá batendo na minha porta querendo que eu coma pizza, quando Deus tem um jantar Uhum. maravilhoso, e chegar, Jesus já pagou essa pizza, eu não te devo mais. Uhum. Porque a pessoa aceita a pizza porque eu pedi, Uhum. eu amaldiçoei, ou eu fiz um aborto, eu adulterei, eu menti, eu fui essa pessoa. Uhum. Não, gente, essa pizza foi paga na cruz do Calvário, então É toma renunciar. posse. Não E quero. chega, Satanás, você não vai mais me aprisionar nisso. Eu sou livre para viver a festa de um filho que não saiu gastar, mas está aqui para Glória viver a Deus. isso. Né? Glória a Então, Deus. a quebra de maldição é essa consciência. E que, como nós falamos, é sempre. Uhum. E olha, Porque Satanás sempre vai vir com pizza nova. É. e olha só o que diz aqui no versículo 24. Depois que Simão recebeu aquela chamada de Pedro, opa, ele acordou, né? Uhum. Olha só, e olha o que ele responde. Respondeu Simão: orai vós por mim ao Senhor. Ou seja, ele quis a libertação. Agora vocês, eu Me preciso, ajuda a orar. eu preciso que vocês me Uhum. ajudem Uhum. a quebrar essas Uhum. maldições da minha vida. Viu que interessante isso? E é muito forte essa palavra. É que essa a ele falou. intenção do curso, que daí junta com Tiago 5, né? Uhum. Está alguém enfermo? Chame alguém para ajudar. Então, a intenção do curso é a gente ser essa ajuda Uhum. de, ei, acorda, né? Ó, o Simão entendendo, as pessoas entendendo. Preciso de ajuda, não tô entendendo, acho que eu tô indo pelo caminho errado. Sim. Então, o curso é para trazer essa clareza, para que a pessoa entenda, orem por mim, me ajude. O que que eu tenho que orar? Como que eu cancelo essa pizza? Como que eu cancelo essa legalidade? Uhum. Palavras de maldição, gente, as pessoas vivem sob amarras de palavras de maldição desde a infância. Quantas vezes você cresceu ouvindo do pai, da mãe, sem uma intenção maldosa? Você não faz nada certo. Porque você nunca vai pra frente. Sempre fazendo. Já ensinei 500 vezes, você não faz. E isso gera uma amargura, um fel Uhum. que te amarra, que te Uhum. prende. E Satanás fica ali. Você vai comer essa pizza, é sua. E isso influencia até mesmo no relacionamento, muitas vezes. Com Do certeza. casal, Uhum. pai com filhos, mãe com filhos, porque é uma carga que vem do passado. Exato. Eu tive uma experiência há uns anos atrás. Eu fui orar, fazer uma oração na casa de uma irmã. Uhum. Na casa, no trabalho, na empresa dela. Na empresa. Uhum. Era uma loja de roupa. E ela falou: pastor, vai lá na loja lá, amanhã, porque as pessoas entram na loja e não compram. Não compram. Eu tô cheio lá de promissória, Uhum. Tô cheio de notinha. notinha para pagar e não. Olha, é incrível. Entra muita gente, mas ninguém compra. E eu tô desconfiado de uma pessoa que entrou lá e começou a mexer e começava a resmungar e tal. E eu tô desconfiado que ela fez alguma coisa. Não, beleza, vamos. Resumindo, fui lá e passei a manhã inteira Uhum. conversando com ela no escritório e tal. E no final, antes de orar pela loja, eu fui orar por ela. Sim. Quando eu comecei a orar por ela, o diabo fala o seguinte para mim: não adianta você orar por ela, porque ela é minha. Misericórdia. Aí eu falei: eu não sou muito de entrevistar o diabo. Eu sei. Eu não gosto de Não gosto dessa parte não aí. gosto dessa Fala. parte. Mas já que ela falou, já que Já que o capeta capeta já tava falando, vamos. vamos lá, então. E eu falei assim: por que você acha que ela é tua? Falei pro diabo. Aham. E o diabo falou assim: ela é minha, eu sou o pai dela. Sangue de Jesus tem Ele poder. falou: eu sou o pai dela. Assim, você não é o pai dela. Você não é o pai dela. Ela tem um pai terreno aqui e ela tem um pai no céu, que é o eterno, que é Deus. Uhum. Não, eu sou o pai dela. E eu falei assim: por que você acha que é o pai dela? Porque quando ela estava no ventre dela, Da mãe. da mãe dela, Uhum. quando ela estava no ventre da mãe dela, o pai dela rejeitou ela. Sangue. E eu assumi a paternidade. Depois eu expulsei. O Johnny, Mas o capiroto. o que aconteceu com aquela mulher ali? Eu fiquei sabendo depois. Quando a mãe dela estava grávida, Sim.
o pai dela queria um menino, Meu Deus. um menino. E nasceu ela, menina. E um dia, o pai dela falou assim: essa criança não é minha. Rejeitou mesmo. Meu Deus. Mas ele não falou que essa criança não é minha porque ele desconfiava da esposa que tinha traído. Sim, era. Não, Aham. não. Era mais um sentimento de rejeição, de não querer Uma menina. Aham. esse um menino. Veja só, a pastora falou como a nossa palavra tem poder, né? Uhum. Quando você libera a palavra, alguém pega. Meu Deus. Se a palavra é abençoada, o anjo do Senhor vem e pega e é um decreto. Uhum. São decretos. Mas o diabo também vem. Trabalha em nosso favor os anjos do Senhor, É, né? exatamente. Hebreus são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de dar a salvação, né? Meu Deus. Mas nesse caso, o que aconteceu aqui? Essa mulher, ela ficou quase 50 anos Meu Deus. amarrada. Ela ficou sob um jugo demoníaco de uma palavra. E não sabia. Não sabia, não sabia. O pior que a coitada não sabia, Não né? sabia de uma palavra que o pai liberou quando ela estava no ventre da mãe. Não, o pai dela não quis. Assim, descaradamente, o capeta falou: o pai dela não quis, eu assumi a paternidade. Pastor, até assim, pegando esse gancho, nós que trabalhamos na área de libertação, eu falo porque não é um ministério que a gente quer, mas chama os escolhidos não têm escolha, né? Se fosse outra pessoa, ia falar assim: ah, falou que é dela, então ela não quer, né? Bate a poeira do pé, a pessoa não. Mas naquele momento o Espírito Santo te impulsionou. E por quê, então? Porque você poderia ter pego aquela informação e falado: ah, ela não quer libertação, que é mais comum para nós. Porque a demanda de brigar com Satanás, dá trabalho, né? Dá cansaço, dá Sim. exaustão, dá batalha espiritual, né? E nós estamos falando aqui do mundo espiritual mesmo, literal, aí no sentido de quem está na linha de frente de libertação sabe o quanto que é isso, que tem hora que treme a carne. Nós sabemos que tem situações, tem casa que a gente chega que não vai ser num dia que vai ser resolvido, né? É um processo. E nesse momento você teve um discernimento do Espírito Santo para impulsionar para saber então por quê que ela é tua. Porque se fosse no contexto que a gente pegasse essa informação, a gente ia pensar: ah, a pessoa que não quer ajuda. Então, nós precisamos entender que quem está na área de libertação tem que mapear. Se você não mapear, você já está na área errada, né? Nós precisamos, primeiro de tudo, não se chega, e isso eu estou falando porque é interessante ensinarmos. Tem muita gente que chega já marchando, expulsando e tal, e por que está entrando? Primeiro, né? Por que está aqui? Então, o mapeamento, eu acredito que é uma das situações que nós precisamos mais. E é uma das coisas que nós fizemos sempre. Né? Nós temos um exemplo em Florianópolis, quando nós éramos pastores lá em Florianópolis. E Florianópolis, a Floripa é conhecida como Ilha da Magia. Né? Então, assim, é muita coisa forte que acontece lá. É muito sacrifício. É muito. É pesado lá, né? É pesado o negócio. Quase a África. E uma vez, exatamente. E nós estivemos lá pastoreando em 2 igrejas, e uma delas, em determinado dia, eu estava pregando, e entrou um casal. E o casal sentou no último banco da igreja, lá nas cadeiras. Depois eles contaram para nós isso. Né? E assim, do nada, eles entraram na igreja. Só que depois que eles se converteram, ela falou assim para mim: pastor, aquele dia que nós entramos, nós estávamos passando na frente da igreja. Alguma coisa pegou em nós e nos empurrou para dentro. Glória a Deus. Esse casal já fazia 22 anos que estava envolvido numa seita. Uma seita extremamente diabólica. Essa seita fala, as pessoas costumam nessa seita falar com demônios, com entidades demoníacas. Sim. E fazem pacto e fazem aliança com essas entidades demoníacas. Né? E daí, e ela disse assim, eu não sabia por que estava ali dentro da igreja. Eu só vi o Senhor pregando lá. Mas uma hora
E mais ou menos umas 10 vezes eu tentei levantar da cadeira e ir embora, mas tinha alguma coisa que quando eu Pesava. levantava, empurrava ela para baixo de novo, né? Aham. E assim, eu até dei risada, porque assim, foram quanto tempo, amor? Foram, você falou de tempo de Sim. libertação. Foram quase um ano Acompanhando eles. acompanhando eles na casa deles, Aham. a ponto de madrugada eles ligarem para nós, duas, três, falar, Aham. pastor, ora por nós aí. Porque televisão, olha, Sim. parece que é coisa de cinema, né? Uhum. Televisão ligava sozinha, as panelas da cozinha, Sim. a porta se abria e as panelas Caía. caíam. Liquidificador. Liquidificador. Esse mesmo. Isso aí. Ligava sozinho, Não usa, não É. sozinho, né? Assim, coisas. O que que era isso? Uhum. Promissória, Uhum. pizza, Uhum. o diabo entrando, cobrando, e eles já tinham se convertido, se Sim. batizado. Então, hoje eles são, graças a Deus, hoje são libertos, são obreiros da igreja, Uhum. trabalham, fazem missões, mas a gente ficou, quanto? Um ano. Quase um ano Uhum. nessa batalha junto com eles. Por quê? Porque daí vamos voltar ao outro exemplo. Quando o diabo revelou, né, eu sou o pai dela, aí que a gente entra na questão da cura. Uhum. Porque se o diabo assumiu essa paternidade, dentro daquela mulher estava uma ferida gigantesca de Uhum. rejeição do pai que talvez ela nem soubesse. Uhum. Porque o relacionamento com o pai tá tudo bem, né? Uhum. A família continuou. Só que lá atrás, quando a palavra foi lançada, quando a maldição foi lançada, gerou a ferida. Se a gente só sai, demônio, você não é pai dela, não sei o quê, e não curar a ferida, ele vai rondar, 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 até que ele volta. E ela não sabe nem da onde que vem. Meu Deus. Uhum. Por isso que o processo de ir a fundo, como esse casal, de ficar um ano, Uhum. envolve tudo isso. Envolve você entender por quê. Coisas que você nem sabe. Coisas que a família fez e você nem sabe. Que palavra foi que o diabo Exato. pegou e tá usando aquilo. Então, o processo de um ano é para ir investigando e mapeando e vendo aonde que tá. E Deus trazendo luz, porque é um trabalho total do Espírito Santo, não é Sim. nosso. Uhum. Porque nós não conhecemos nada da vida da pessoa, Sim. mas o Espírito Santo sabe. Conhece, Conhece. Flávia. Nós, agora não nesse último curso, Uhum. naquele que você participou, Uhum. eu fui com um obreiro na casa de um casal. Uhum. Nós dois juntos. Sim. Eu e mais um irmão. Estava lá o marido e a esposa. E daí, eu comecei a conversar com eles, tal, porque eles pediram para ir na casa deles orar. Porque o Sim. Espírito Santo já tinha ministrado alguma coisa na igreja. E eu chegando lá, eu comecei a fazer uma oração normal. E daí começou a acontecer algumas coisas estranhas Uhum. na vida dela, né? E daí a gente orou, o mal foi embora. E depois eu comecei a conversar com ele. O que tinha acontecido? Eu estou falando isso porque o marido tem autoridade sobre a vida da Sim. mulher, em todos os sentidos, né? E daí eu fiquei sabendo, na conversa No consciente, mapeamento, né? no mapeamento, que o marido tinha ido em um lugar, Uhum. no lugar para tentar resolver uma situação Uhum. do casamento. Sim. Tá me entendendo? E daí eu falei o seguinte: ah, tá aqui o Você castigo. abriu o portal. Esse é uma porta de entrada Uhum. que você acabou abrindo para o teu casamento. E eu, como o Espírito Santo, eu estava ligado, o Espírito Santo falou assim: ora de novo. Agora Uhum. você conseguiu encontrar a raiz do Uhum. problema, ora de novo. Eu Onde comecei, estava a pizza? onde estava a promissória para Jesus rasgar. Daí, o que eu fiz? Não fui eu que orei. Eu pedi para ele orar. Uhum. Eu pedi para ele pedir perdão Uhum. por aquilo que ele fez. E eu pedi para ele rejeitar aquilo. Para ele mandar embora, através Uhum. de uma oração de renegação. Porque o que é uma oração de renegação? A oração de renegação, você está renegando aquele espírito demoníaco. É como se fosse um antídoto. Sim. Né? Como é que se faz o antídoto? É o veneno contra o próprio Uhum. veneno, Uhum. né? De uma cobra, né? Então você pega o antídoto e você aplica ali, né? Então ele começou a orar, ele começou a renegar, pedir perdão para Deus. Quando ele começou a pedir perdão, Senhor, me perdoa por ter ido naquele lugar.
eu rejeito toda obra Uhum, diabólica na minha uhum. vida, na vida da minha esposa, né? Eu peço que o Senhor envie os teus anjos aqui para fazer uma limpeza espiritual. Ela começou a gritar. Meu Deus. Começou a gritar, gritar e gritar e falar assim: não, 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 e chora. Nem Uhum. precisou orar. Eu não orei, Ele é autoridade. eu não orei. Ele pediu perdão Uhum. e disse: a partir de agora, Jesus, rasga essa promissão. Glória a E ó, Deus. vai embora. Glória a Deus por isso, porque é mais um casal liberto para a glória do nome do Senhor, né? Exatamente. E a gente glorifica e o céu faz festa e nós também, né? Com Se certeza. alegramos com as Mas obras. tudo isso é mediante a consciência. Uhum. Porque se você não tiver essa consciência, as coisas não acontecem. Não acontece. E a gente, é bom lembrar aqui que a gente está falando não de salvação. Uhum. Porque você pode ter uma vida inteira sem pecar. Vida inteira. E morrer e ir para a glória, Uhum. né? Mas uma vida conturbada. Nós estamos falando da abundância, né? Uma Nós vida estamos cheia de falando aqui de... problemas, Uhum. de lutas, Uhum. retaliações. E não é isso que Deus quer. É claro que É no normal, né? no mundo tereis Sim. aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Uhum. assim, a luta, quando ela é muito constante, Sim. tem alguma coisa de errado. Existe algo de errado. Tá no mundo Né? espiritual alguma coisa que Alguma tá. coisa que Uhum. está travada ali. E nós temos um exemplo muito claro na própria palavra de Deus com o povo de Israel. Uhum. Né? O que Deus pedia? Não se envolvam com outros povos. Não se enlacem com outros povos. Forte, hein? A partir do momento que o povo de Israel começava A ir pro outro lado já. exatamente se enlaçar, Uhum. se envolver com outros povos, eles começavam a adorar outros deuses. O que acontecia? Começava o problema. A perder. Começavam a perder tudo, começavam as pestes, Uhum. começavam as Guerras. coisas erradas, Uhum. as guerras, né? Então Deus levantava os profetas, né? Vinha com libertação, né? Para trazer, Salvação de novo. consciência para o povo. O povo se libertar daquelas amarras Uhum. do inferno e retornar ao Senhor, né? E continuar a seguir os mandamentos do Senhor, sem amarra nenhuma. Então, o que nós colocamos aqui não tem a ver com salvação, Uhum. tem a ver uma vida abundante. Exato. É comer o melhor dessa terra, né? Uhum. E eu entendo isso que nós... Aquilo que a pastora falou. Sobre o filho pródigo e o filho, né, que ficou. Então, ele, na verdade, dentro do contexto, se a gente for analisar, ele até parecia até que ele queria ter feito o que o outro fez, só que o outro teve coragem, né? E Exatamente. aí ele indaga, mas eu estava aqui, eu fiquei, eu não, né? Uhum. Então, ficar murmurando, então que não fique, né? Se for pra ficar na obrigação, que não fique. Mas a gente entende que isso é tudo questão de cura e libertação, e quando a gente olha para esse contexto e a gente vai abrindo, né? Porque nós não sabemos tudo, e é tão interessante que no caminhar com o Senhor as coisas vão se revelando, a gente vai aprendendo cada vez mais. E quando a gente conversa, troca experiência, fala de experiências, eu aprendo muito mais do que propriamente ali estar ali lendo ou estar, claro que a gente medita, mas a troca de experiência, o curso, né? Ele traz dinamismo, ele traz experiência, traz ali teve vários ministrantes, não é só os pastores, tem uma equipe ali muito, Uhum. né, preparada para isso. Tem uma equipe que ora muito antes, jejua muito antes, né? Sabe que vão entrar no mundo espiritual literal, né? Para ali tem muita questão de, principalmente a cura, tem grito da alma que a gente escuta, que é choro, que a pessoa não consegue nem segurar. E a gente vê que é o trabalhar do Senhor, é a libertação, né? E a propriamente a cura ali, alinhada junto. Antes eu achava que era separado. E hoje eu entendo que a engrenagem é única, né?
Então, uma é cura, outra é libertação, e assim vai girando a engrenagem, né? Exatamente. Não tem cura sem libertação e não tem libertação sem cura. Então, Sim. e são ambas distintas, né? É muito interessante isso. O negócio, o mistério de Jeová Verdade. É lindo, né? é lindo. Pastor Márcio, eu quero aproveitar um pouquinho e eu quero que o pastor fale sobre. O pastor teve um tempo, né? Não, o pastor foi criado pela avó, que o pastor já falou aqui, a avó era crente, né? Sim. E aí, mas teve um tempo aí da tua juventude que você deu uma passeada fora no caminho aí, né? Fora dos caminhos do Senhor. E eu quero que você traga essa experiência, porque eu acho interessante, às vezes tem mulher que está orando pelo esposo, tem alguém que tem vontade de voltar para os caminhos do Senhor, mas está sem força. Fala, ai, quando eu parar de fumar, eu vou voltar. Quando eu parar de beber, eu vou voltar. Quando Deus fizer tal coisa na minha vida, eu vou voltar. Então eu quero que o Senhor traga aí tua experiência e como fez que o Senhor voltasse para os caminhos do Senhor. Como o Senhor te alcançou. Amém. Vou resumir, Aham, o testemunho assim, é muito grande. Mas antes eu quero exaltar a memória da minha uhum, avó, porque a minha avó está na glória. sim, Mulher de Deus, que eu creio plenamente que se não fosse por ela, de repente eu não estaria hoje aqui sim. pregando a palavra de Deus, né? Uma mulher com muita oração, ela faleceu, Jesus levou ela já com 95 anos, né? Bastante, Assim, né? Tava. nossa, uma experiência assim sobrenatural, porque quando antes de Deus levar ela, Deus me falou para ela, né, Que ia que levar. ia levar, né? Que Ela Nossa. que a roupa dela estava estava pronta. pronta Ai, já. Uhum. Jesus. E ela fez a prova da roupa. Aham. E o dia que ela fez a prova, Meu Deus. tinha um pastor com ela. Ela disse assim, fiz a prova da minha roupa. A minha e de um pastor estão prontas, né? A gente fez a prova. Aham. Exatamente 30 dias depois, ela faleceu meia-noite e 25 e o pastor às 3 da manhã. Lá em Meu Florianópolis. A Deus. gente morava lá, né, naquela E época. antes disso, o anjo levou ela para o céu. Mistério, gente. Isso aqui é mistério. E antes disso, o anjo levou ela para o céu e mostrou um monte de coisa. E daí, na hora do anjo dizer, agora você desce. Ela Ela não quero, não. não quer ficar aqui. Deu anjo falou assim, não, você tem que descer. Ainda não é. Deu tempo. Ainda não Aham. acabou. Daí ela acordou. Falei assim, ai, onde é que eu tô? E essas experiências de ter que voltar. Várias pessoas teve alguns testemunhos desse tipo que fala não, pode, aqui é muito bom, eu não vou voltar. Não, não é teu tempo, pode voltar. Mas no dia, só um pouquinho, amor, para encerrar esse assunto da avó, porque eu convivi com ela 10 anos, né? A gente Uhum. casou e daí esses 10 anos. Então foram várias experiências assim, mas o dia então que chegou o dia da morte, eu estava sozinha com ela. Uhum. Ele ia passar o final de semana num seminário. E aí eu tava lá, chamei um filho e a nora dela que moravam lá na cidade para vir me ajudar, porque eu achei que ela Sim. não tava, ela tava diferente. Aham. Mas eu não entendia o que estava acontecendo. Enfim, ela parou de falar às 6 horas da tarde. É como se começasse já o processo Uhum. de despedida, mas a gente não entendeu, só oramos, li a Bíblia com ela, tudo. E ela não falou mais nada. Quando deu 9 horas da noite, ela só com aquela respiração bem ofegante, bem estranha, desde as 4 da tarde. Quando deu 9 horas da noite, ela se acalmou. É como se parou. Eu disse, pronto, vai melhorar. E nessa hora que acalmou, ela levantou a mãozinha assim pro céu, porque nisso ela já estava acamada, a Uhum. alimentação só por Sonda. sonda, né, o oxigênio, já estava, o processo do corpo já não Uhum. aguentava mais, né, os 95 anos. Mas nesse período ali, às 9 horas, ela levantou a mãozinha assim, abriu os olhos, ela não falava mais depois das 4, mas nesse horário ela falou, ela pôs pra fora, ela começou, glória a Deus, e ela fazia assim, glória, como se ela estivesse tendo Aham. Vendo uma os anjos experiência Uhum. incrível naquele momento. Uhum. E aí a nora dela estava junto, que não era uma pessoa cristã, né, evangélica, disse, ué, o que aconteceu? E o meu coração ficou assim, meu Deus, a avó tá tendo uma experiência, depois quero saber, né, fiquei toda Uhum. curiosa. E eu só acalmei, a nora disse assim, ela tá, Deixa né, ela glorificar. deixa ela. E daí ela parou de glorificar, baixou a mãozinha, fechou o olho e ficou quietinha. E aí eu liguei pra ele, eu disse, amor, vem pra casa. Vim Uhum. pra casa porque eu acho que quando ele chegou na porta, ele olhou pra ela e disse assim, vou servir a ceia. Serviu a ceia pra ela
Deu uma meia hora, o Senhor levou. Então, assim, com todo Glória a carinho, Deus. com todo Aham. carinho, a veinha é uma bênção, né? Assim, ela tinha visão Era crente pentecostal. ela tinha visão aberta que no momento que eu me afastei, porque eu aceitei Jesus com 14 anos, né? Sim. Na realidade eu via os pastores lá em casa, mas gente, né, muito Uhum. pobrezinho. E daí eu comecei a frequentar a igreja com 14. Só que em determinado momento, dos 16 anos aos 18, 19, eu me Uhum. afastei, né? E assim, como ela tinha visão aberta, tudo que eu fazia, ela falava para mim. Ah, já sabia. Eu sabia. Ela é a irmã da revelação. É incrível, é incrível. Desde o Eu começo. sei onde você tá, meu filho. Exatamente. Desde o começo. Assim, tem várias experiências. Se eu começar a contar aqui, eu vou ficar mais 2 horas falando. Mas eu vou contar uma ou duas. Aham. Depois eu respondo a tua Sim. pergunta. Primeira uma vez que eu tinha 15 anos, eu acho. 14 ou 15 anos, mais ou menos. E eu trabalhava numa padaria. Sim. É vergonhoso, é um Aham. testemunho, tá? Aham. É um triste. É vergonhoso que eu vou falar. Aham. E eu tava mirando um passarinho. Aham. E eu queria aquele passarinho. E eu Que era de alguém. já tinha Estava na casa de alguém. pecado. Ah, tá. Não era solto ainda, não. Não, que estava na gaiola dentro do portão. É ótimo ter a esposa do lado. Pecado é errado, é roubo e vai pro inferno. Se não Mas se você tava arrepender, fora dos caminhos do Senhor, né? Eu tava fora. Eu tramei toda o roubo. Não é Aham. aquela La Casa de Papel. Sim. Mas era um roubo, né? Assim, de pegar aquele passarinho, aquela gaiola. Sim. E eu saí de madrugada, 4 horas da madrugada, saí do trabalho, que eu trabalhava Sim. numa padaria, adolescentinho, e peguei aquele passarinho, ó, saí correndo. Cheguei em casa, quem que tava me esperando na porta? A mãe. A irmã. A irmã A irmã do coque a irmã estava do lá. Coque, tava lá, a irmã do Coque. Olhando pra mim assim, bonito, né? Vou chamar a polícia. Eita, ó. Olha que vó, hein? É. E assim, depois de eu crescer um pouco mais, eu, como todo jovem, Sim. apronta, né? E eu chegava, depois de ter feito. Ela não passava a mão na tua cabeça, não. Ela Ela te chega... corrigia. não só corrigir, ela Uhum. falava em detalhes o que eu tinha feito. Olha só. tinha Né? feito no secreto, No secreto, mas a vozinha sabia tudo no detalhes, secreto. Jeová tudo, contava, ela tinha tudo, intimidade com Jeová. tudo. Ela sabia. Você fez isso, estava na tal lugar, e você mentiu, você fez isso, aquilo, aquilo outro. Uma hora eu cheguei assim, mãe, pelo Quem te amor de contou? Deus, chega. A senhora tá me deixando com medo. A senhora colocou um detetive atrás de mim, né? Aí eu pressionei ela até que ela falou, né? Eu vou contar com você o que tá acontecendo. Amor, eu vou falar para você, E mas era um anjo mesmo que ele vinha. falou que não era para falar para você, Aham. mas eu vou falar. Ele falou que um dia você ia conhecer ele, mas não era para falar. Toda vez que você sai, que você apronta, chega um homem de branco aqui em casa. Meu Deus. E esse homem de branco, às vezes eu convido ele para entrar, ele não entra, ele fica no portão. Mas às vezes ele entra, ele falou. Entra, senta na minha frente e conversa comigo. Sim. Só de branco. Terno branco, um senhor de cabeça branca, assim, cabelo Uhum. branco. Ele falou assim, bem bonito, assim, bem atencioso, bem educado. Todo terno branco, às vezes vem com o moletom branco, sapato branco. Ele senta na minha frente e conta tudo para mim o que você aprontou. E a última vez que ele falou com ela, Uhum. eu cheguei, inclusive ele estava aqui, você não encontrou com ele no corredor? Eu falei assim, não, ele Nem quero encontrar. eu quero encontrar. E ele falou assim, a última vez que ele falou com ela, ele contou o que eu tinha Uhum. aprontado, né, que eu estava afastado, né? Sim. E ele disse, filho, ele falou para você voltar para a igreja. Aleluia. Ela falou assim, para você voltar para a igreja, você voltar a buscar mesmo o Senhor, porque Deus escolheu você no ventre da tua mãe Uhum. e ele tem um plano, um propósito com você. Isso com 19 anos. Né? Então, beleza.
Só que, assim, para encurtar o caso, como diz o Uhum. ditado, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu morava na época aqui em Cascavel e ela morava em Joaçá. Só que eu pedi para ela vir morar comigo para cá, Uhum. né? E ela veio morar comigo, ela estava morando comigo aqui lá no Parque Verde. E daí, um dia eu levei ela para Joaçá para ver os filhos, parentes lá, e no caminho ela falou para mim, filho, só que dessa vez ele não falou do Uhum. passado, ele falou do futuro. Uhum. Ó, eu vou contar uma coisa para você, mas eu não quero que você tenha medo. Ele apareceu para mim e falou que vai acontecer isso, 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 isso. Volta. Só que a gente crê no poder da Uhum. oração, né? Uhum. E ela era uma pessoa de muita oração. Se eu olhava para ela estava lendo a Bíblia ou orando. Uhum. E Deus me livrou por causa disso. Depois Deus me mostrou. Uhum. Depois que ela morreu, que eu tinha me reconciliado com Jesus e tal, Deus me mostrou o que ia acontecer. É que eu ia estar num lugar com algumas pessoas e no final da história eu ia acabar morrendo. Uhum. E eu, depois dessa O livramento, né? Deus te livramento, mostrou o livramento, livramento. Uhum. depois dessa situação, eu sofri um acidente de carro, capotei no carro, Uhum. depois de uma semana depois, e fiquei 6 meses de cama. Quebrei fêmur, bacia, tudo isso. Moído. Fiquei moidinho. E lá na cama, sozinho, Deus começou a falar comigo. Pegou um Aham. tempinho para falar com Deus, seis Sim, meses aham. só, né? E, Só não tinha nem nada para fazer, né? é, Aquele... exatamente. E quando eu saí da cama que comecei a andar de cadeira de roda, né? A mãe adaptou no chuveiro um espaço para mim entrar. Meu primeiro banho, Uhum. oh, glória a Deus, Uhum. aleluia. Tomava banho de toalhinha e meu primeiro banho de chuveiro foi depois de 6 meses. Sim. Daí, quando eu entrei no banheiro e saí da cadeira de roda e sentei no banquinho e liguei o chuveiro, eu não estava mais no banheiro. Eu estava em outro lugar. Uhum. Foi E, arrebatado. e aí Deus começou a falar comigo. E Deus começou a mostrar tudo para mim. Glória a Deus. O que ia acontecer comigo, todos os meus erros, todas as minhas rebeldias, né? Porque assim, ó, nesse mundão que eu fui entre os meus 16 anos aos 19, assim, foi terrível, sabe? Você foi mesmo, né? Foi mesmo. Foi no lamaçal do pecado e Deus... É, exatamente. Então, assim, houve livramento, houve Uhum. muitos livramentos de morte. Né? Assim, Deus me tirou lá do inferno, assim, de morrer, quase morrer Glória a mesmo, Deus por quase morrer isso. mesmo. E o acidente foi o último, né, que Deus me livrou. E naquela experiência que eu tive ali no banheiro, que eu fiquei 1 hora ali ouvindo Deus falando, Uhum. uma das coisas que Deus falou para mim foi assim, ó, eu te escolhi do ventre da tua mãe para que você fosse pregador da minha palavra e você se rebelou comigo. Eu estou te dando mais uma chance. Volta para os meus caminhos que eu quero te usar. Tá entendendo? E naquele momento ali, foi 1 hora e meia dessa conversinha. Quando Deus terminou de falar comigo, a mãe bateu no banheiro. Tudo bem, Márcio? Quer sair? Quero, mãe. Eu saí, mas só que saiu outro Márcio. Eita Deus. Saiu 1 tonelada a menos embaixo, nos meus ombros, né? Então, assim, foi um processo que... Primeiro, eu quero exaltar a oração da mãe, Uhum. a oração do marido, a oração do filho, porque assim, ó, gente, nós nos movemos, ou seja, Deus se move Uhum. através da oração. A oração de alguém intercessória sobre a vida de outra pessoa é muito importante, é muito importante. Então eu me afastei definitivamente dos caminhos de Deus, me desviei, como diz o chavão do Uhum. crente, né? Uhum. Me desviei, era um desviado, né? Fui para droga, fui para prostituição, fui para marginalidade, Uhum. conheci pessoas assim de matar sem ter dó, tá Uhum. entendendo? Coisas assim terríveis. Triste, né? Porque a Triste, realidade que ainda existe, né? tristes e terríveis, assim. E assim fui pro ocultismo, Uhum. né? Fui para coisas assim macabras mesmo Sim.
de feitiçaria, Rituais, de né? rituais macabros. Fui assim, e mergulhei, porque o diabo é assim. Um precipício puxa o O outro. diabo exatamente, o diabo é assim. Quanto mais fundo ele te leva, mais fundo ele quer te levar. Uhum. Seja qual for a área que a pessoa vai, né? Então, assim, mas pela misericórdia do Eterno, é, pela misericórdia do Eterno, o Senhor tirou Alcançou. daquele lugar, né? O filho pródigo, né? Me deu mais uma chance. O amor de Deus sobre todas as nossas vidas, né? Porque é para mim, para todo mundo, para você que está ouvindo hoje essa palavra, né? O quanto Deus ama você, o quanto Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia. Não importa a situação que você se encontre, né? Basta você querer, basta você desejar, basta você buscar ao Senhor, que com certeza, no lugar que você está, esse cativeiro, Deus vai lá e te tira. Glória a Deus Pode por ter isso. certeza disso, né? Aleluia. Então, eu tive essa oportunidade, essa graça de Deus, né? De ter essa nova chance de poder estar na presença dele. E eu tive esse entendimento. Então, quando eu voltei para Jesus, eu voltei de corpo, alma e espírito. Eita, Deus Realmente, eu falei assim, poderoso. não, Senhor, agora Eu quero viver, eu né? quero viver intensamente o Senhor, né? Glória a Graças a Deus. Deus. Aleluia. E a pastora Josi já é um contexto, né? Ela é filha de pastores. E os pastores ali da primeira, né? A pastora Cirlei e o pastor Neivo. Neivo, que é um amor, né? E são uns pastores muito, muito, muito conhecidos em Cascavel. Já nasceu num lar cristão, já tem um contexto, mas tem experiências dela, né? Ela Mas não vive experiências da mãe e do Não. pai, ela tem experiências, isso que é. se formos ver o exemplo dos dois, é o filho pródigo e o filho que ficou. Muitas vezes me vi, Senhor, eu não fui, Senhor, eu não me desviei, Senhor. É, Mas o processo é o mesmo, é né? o mesmo. O pecado original é o mesmo eu nunca tendo saído Uhum, da casa. uhum. Muitas vezes a gente sai no coração e eu Sim. também saí muitas vezes no coração, me perdi muitas vezes, porque o pecado habita dentro da gente e a gente precisa Natural, né? Uhum. confessar, voltar para o Senhor. E muitas vezes eu voltei para Deus, muitas vezes eu tive que reconhecer que eu estava me perdendo mesmo dentro de casa, como esse filho que ficou. Sim. E Né? glória a Deus. Então, Quanto tempo vocês estão? Quanto tempo vocês estão casados? Quanto tempo vocês estão no ministério? E agora deu 2 anos de Na décima, né? Uhum. Assumindo aí pastores presidentes. Agora são Sim. pastores presidentes. Mas quanto tempo de ministério, assim, pastoreio? De conhecer, a gente nós conhecemos há 28 anos, né? Casados há 25. Casados há 25 anos. E nós tínhamos 1 ano e meio, quase 2 anos, quando a gente deixou trabalhos externos para realmente trabalhar no reino de Deus, né? Quando ele deixou o trabalho que ele tinha e viemos para o ministério em tempo integral. 25 E aí, anos, por aí. e aí, depois disso, a gente ficou 7 anos trabalhando na igreja local, né? Na Uhum. primeira igreja, liderando sempre, né? Essas experiências aí de Sim. libertação. Uhum. Foram nesses 7 anos, né? Onde a gente trabalhava ali na primeira igreja. E depois disso, Deus deu a oportunidade da gente sair Sim. e fomos a Florianópolis pastorear. Então, lá nós pastoreamos 2 igrejas, depois o Senhor já nos moveu, pastoreamos em Chapecó, e aí foi quando ele se tornou superintendente, cuidava Uhum. de 22 igrejas na região de Canoinhas, depois em Caçador, mais Chapecó também. 23 igrejas em Caçador, e aí depois, em 2015, é que a gente retornou a Uhum. Cascavel para auxiliar num momento em que a primeira igreja, né, se viu necessária nossa retorno. Retorno. E aí ficamos ali quase 7 anos. Nesse tempo também socorre uma igreja, socorre outra. Uhum. E aí, quando houve novamente o Deus dizendo, agora vamos ampliar de novo, e aí que nós fomos para a Uhum. 10ª. E acontece, aí a igreja quadrangular funciona na Sim. questão de Regional, né? regiões, Uhum. que igrejas onde... E aí o pastor, então, é o superintendente, fazem 2 anos ali na Na 10ª. 10ª igreja. Só para as pessoas entenderem, assim, né? Quem está nos assistindo, é a mesma quadrangular.
É o mesmo evangelho Com certeza. quadrangular, só que com 2 sedes, vamos supor assim, né. Administrativos Uhum. ali com setorizados, então uma região ficou para o pastor Neivo, né, a primeira, Isso, e a outra região ficou para o pastor Márcio, que é a outra região. exatamente. Porque pega não só Cascavel, né, pega uma região ali e vai até, A nossa vai eh, até Ubiratã, né. Ubiratã, então tem um corte, né, bem Uhum. grandinho, não é só é um campo, né, É um Sim. é um campão, né. A nossa denominação, Assembleia, é diferente, né, tem algumas congregações ao redor que pertence a Cascavel, mas tipo Santa Teresa é um campo, essas outras cidadezinhas menores, Laranjeiras, do Sul é outro campo, Corbélia é outro campo, então cada um é o pastor presidente daquele campo, diferente É. do Evangelho Quadrangular, que é mais ali, são mais regionais, então pega um grupo maior. Uhum. Mas só para a gente Esclarecer. esclarecer, exemplificar aqui para quem está nos acompanhando. A pastora trouxe o livro, e eu quero falar sobre o livro aqui, e ela trouxe um de presente, glória a Deus, para você, pode ser seu. Isso aí. Ela nos trouxe um livro para sortear. E eu vou fazer um post bem legal. Eu vou pôr aí o sorteio ali no Instagram. E bem bacana, vale a pena. Eu tô com o meu ali. Já é o terceiro, porque eu pego para mim e eu acabo, acabo fornecendo, outros eu acabo ali falando: olha, vai ter um custinho ali. E outros a gente presenteia, porque às vezes a pessoa precisa, né? E a gente sabe que é diferente quem fazer o curso de que leu o livro. Mas eu sempre falo para quem não tem disponibilidade para ir, eu creio no mover do Espírito Santo, eu sei que foi Deus que fez e é Deus que operou. Uhum. Então eu sempre instruo, faça a oração, porque no final de De cada cada lição. capítulo, de Uhum. cada lição, tem uma oração. E eu sempre instruo e falo assim: faça a oração em voz alta, Uhum. né? Faça a oração para você ouvir a tua oração, Exatamente. né? Declara a oração. Porque uma oração não é uma leitura qualquer, é uma oração. Você tem que crer. Então, nem que você faça a primeira leitura ali silenciosa, mas depois você faça, né, em voz alta ali, declarando aquilo. E o poder da oração, aquilo que o pastor Márcio disse, hoje tá o movimento fora aí, né? Como o pastor Márcio disse, o poder da oração, ela, né, ela vai às gerações. Então, através de muita coisa que você possa fazer na tua vida, você vai alcançar na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos, na vida. Começa por você. Ah, mas eu queria tanto que meu marido, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o meu marido. Ah, eu queria tanto que meu filho fizesse, eu queria tanto que não sei quem fizesse. Faz você. Vai chegar o tempo que o Senhor vai alcançar com graça e misericórdia, e a pessoa vai entender, né, que o livro, ou que a oração, que o que tem ali transformou na tua vida, fez algo diferente, o testemunho faz muito isso, e aí vai ter interesse. Opa, o que que aconteceu? Foi depois que fez o curso, foi depois que leu o livro. Até eu quero falar que o curso é uma vez no ano, né, Só uma pastora? vez. Só, Uhum. diz aí como que vai ser, vai ter inscrição? Então, o curso funciona em 21 semanas, e isso dá quase 6 meses, né. Uhum, Então a gente tem esse hábito de fazer isso, a abertura dele em fevereiro, vai até julho. Ele não é um curso que tenha um custo. uhum. O custo, né, o ano passado a Dai Não nem teve custo teve nenhum. custo nenhum. Esse ano tem o Tem custo do material, né, livro. mas o ano passado Então não tinha não material. tinha material. Então: "Ah, mas estão fazendo isso por dinheiro?" Não, Não, não mesmo, e nem para a denominação. Isso é um projeto de Deus uhum, para o reino de Deus. Então a gente tem transmitido isso e levado isso para que pastores de seja qual for igreja, que quiser o suporte, que quiser oferecer na sua igreja, a gente tem várias das quadrangulares que uhum. estão os pastores já oferecendo nas suas igrejas com o mesmo a mesma Material, linha. né? Uhum. Não, sem custo, só custo do material, porque, né, Sim, teve custo, essa né? despesa. Uhum. Aham. Mas ele acontece então em fevereiro, e a gente agora de outubro para frente a gente começa as Sim. divulgações, matrículas, é, é ilimitado, né? A gente não tem um número limitado, Uhum. né? Porque a intenção é trazer esse conhecimento ao maior número de pessoas e equipar o corpo de Cristo. Então,
se você é líder de uma igreja, se você é, né, está trabalhando nessa área, quer ajudar. Ah, eu não tenho cargo, não tem a ver com cargo, tem a ver com você entender a sua missão. Sim, E quanto mais conhecimento você tem, melhor você atua no chamado de Deus na sua vida. glória a Então, Deus. seja qual é a sua denominação e você quiser ir para o curso pensando assim, tá tudo bem comigo, eu tô vivendo, Eu não tem também pensava problema. isso. Não, a gente também pensa, mas a gente vai vendo que o processo é contínuo, É, mas principalmente para você ir se preparar, equipar e ajudar outras pessoas, que é o que a Dai está fazendo, isso é o que Deus espera de nós e é esse o reino de Deus sendo expandido, esse é o objetivo. são 21 semanas e o curso é na quinta-feira, vamos Na deixar, quinta-feira. né? Uhum. Se você tem disponibilidade, gente, vale a pena. Quem tiver interesse também, esse aqui é pro sorteio, tá? Mas quem tiver interesse e às vezes falar, ai, Dai, eu quero muito um livro, pode entrar em contato com nós aí no direct que a gente passa, eu vou falar o custo, Uhum. porque, né, a gente é com clareza todas as Sim, com coisas, é certeza. R$ 35. Quem quiser adquirir o livro, só entrar em contato, eu passo para a pastora e a gente aí faz uma logística aí que dá certo. É importante ressaltar também que não precisa você estar no altar para Fazer, né? fazer, para Uhum. ser capacitado, né? Porque às vezes você tem esse ministério, né? Que, claro, que não é só para quem tem um Sim. chamado para libertação e cura. Você também pode exercer esse ministério, né? Deus quer que você ajude Uhum. pessoas, mas é uma forma de você se preparar, porque eu tenho a seguinte opinião. Deus nunca vai colocar você em um lugar se você não está preparado para estar. Exato. Então, assim, é um material que vai te munir, né, de ferramentas, entendimento, e vai te capacitar para que você possa aperfeiçoar outras pessoas e ajudar outras pessoas numa mentoria, Uhum. num discipulado, num acompanhamento. Às vezes chega uma pessoa lá na igreja, né, que está passando por uma situação que, se você tem já esse entendimento aqui, o Espírito Santo vai te trazer as claras para você. Ó, vai lembrar. E a própria palavra de Deus fala que o Espírito lembra aquilo que Sim. nós Estudamos. estudamos. Ele vai lembrar, ó, você estudou isso. Uhum. Você é a pessoa que está mais preparada para ajudar essa pessoa. E você vai encaminhar para aquela pessoa. Nós já cansamos de fazer esse processo de cura e libertação com uma pessoa só. Uhum. Sentar e fazer uma mentoria, um discipulado, caminhar junto. Esse casal lá de Florianópolis foi assim. A gente sentou com eles durante muito tempo. E outros que chegaram na que Deus enviou na Uhum. nossa vida para caminhar junto e fazer oração, ensinar, quebra de maldição. Então é muito E importante. estão replicando isso, e é isso que Deus quer. Exatamente. Então, Exato. não está somente alinhado com o altar, e sim você, Uhum. que pode se munir de toda essa ferramenta, e Deus vai colocar pessoas na tua vida para que você possa ajudar outras pessoas. Para aplicar, tá? Uhum. Deus, com certeza, a prática o Senhor vai preparar. É verdade. A teoria prepara você, porque a prática o Senhor vai preparar. Ele vai abrir a porta, vai aparecer alguém. Às vezes você fala, Senhor, mas eu não tenho nem como, não sei nem como orar, mas o Senhor vai te capacitar e aí você vai ali tendo as oportunidades, né? Que é Deus que dá. Exato. Quero deixar né, minha gratidão pelo casal abençoado. E eu queria que vocês trouxessem uma palavra, deixassem uma palavra para quem está nos ouvindo, uma mensagem de Deus, assim, que possa falar, né, que seja instrumento, porque a palavra é viva, eficaz e penetrante, né, como uma espada de dois gumes. E às vezes você pode estar ouvindo pela manhã, pode estar ouvindo à tarde, pode estar ouvindo à noite, pode estar acompanhando no ao vivo, mas pode ser que uma hora lá já assistiu e de novo você assiste e o Senhor vai falar contigo novamente. Então a palavra ela é poderosa para isso. Então eu vou deixar Efésios capítulo 1, que é um texto assim, muito forte, e que eu acredito que é o mover do Espírito Santo Glória a Deus. nos nossos dias, né? E esse texto ele fala de alinhamento e restauração. Falando um pouco do povo judeu, nós sabemos que houve a diáspora, muitos dos judeus foram
dispersados no mundo inteiro, depois da Inquisição lá em Portugal, saíram da Espanha, foram para Portugal e vieram para o Brasil. Hoje existe uma leva muito grande de Uhum. judeus sefarditas no Brasil. E a profecia, as profecias dos profetas menores e maiores, né, tem vários, Uhum. vou citar vários aqui, é o retorno para Israel. Mas esse retorno ele vem mediante um alinhamento com a palavra, né? E assim a igreja de Jesus não foge do mesmo contexto. Porque hoje nós temos um conhecimento da palavra. Uhum. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Mas devido ao tempo, nós fomos dispersados. Nós saímos Sim. do contexto Bíblia. Se nós analisarmos hoje a teologia contemporânea, tem coisa que a gente fica de cabelo de pé. Assim, a palavra pregada em muitos altares é interesse próprio, Uhum. muitas vezes até mesmo manipulado. Então, às vezes, a gente não prega a palavra como Sim. ela é. E eu acredito assim que a teologia bíblica, o Espírito Santo está fazendo com que retorne nos altares. A teologia bíblica. Uhum. E a palavra ela está trazendo essa clareza para que o povo de Deus se alinhe com a vontade do Espírito É Santo, verdade. com a vontade do Eterno. Precisa haver restauração. Uhum. E a cura e libertação está nesse processo de restauração. Precisa haver restauração Aleluia. na noiva de Uhum. Cristo. Se não houver restauração, a noiva não é arrebatada. Meu Deus. A noiva não vai ser preparada. A preparação está alinhada com a restauração. Uhum. E aqui em Efésios, e quando eu falo de restauração, eu falo de restauração da palavra. Uhum. Ou seja, a palavra ela tem que ser pregada como ela é. Exatamente. A teologia, Doa quem doer. a teologia é bíblica, Aham. em todos os sentidos. E para que Jesus Cristo venha e encontre não somente 5 noivas prudentes e deixe 5 noivas nessas. Embora existem vários contextos aí, várias exegeses que mostram que 50% da igreja vai ficar. Uhum. Porque estamos falando de uma parábola da noiva. A Uhum. noiva é a igreja. Uhum. Então, 50%, 5 noivas estavam distraídas e ficaram e não foram para as bodas. É, não Uhum. é? É E verdade. 5%, 50% que eram 5 noivas prudentes, que estavam com as lamparinas acesas, Tinha um azeite. Uhum. a óleo na lamparina, foram com o noivo para as bodas. Então, isso dá a entender matematicamente que a igreja poderia a metade subir e a metade ficar. Isso é uma teoria. Que misericórdia que Isso a é uma, igreja, né? isso é uma teoria. Que as que estão dormindo acorde. Exato. Muitos teólogos, muitos pastores pregam essa teoria e eu não estou dizendo que está errado Sim. e também não estou dizendo que está certo. Mas, enfim, É uma vertente. é Aham. uma maneira de nós entendermos que a gente tem que ficar atento a isso. Sim. Independente de quem subiu ou não, a gente tem que ficar atento. E essa atenção, o Espírito Santo tem colocado agora para a igreja. Uhum. Acorda, noiva. Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te resplandecerá. Aleluia. Então, nesse contexto bíblico aqui, eu vejo que o Espírito Santo, o rocha do Senhor, do Eterno, está trazendo essa restauração para a igreja, esse retorno, assim Uhum. como o sefardita, assim como o judeu que está no mundo inteiro vai retornar para Jerusalém, a igreja precisa retornar para o seu Deus. Sim. A igreja precisa se realinhar. Não importa quem nós somos, não importa em que nível nós estamos afastados de Deus. Qual é o propósito do Eterno? O propósito é que a igreja retorne para Ele. Eita, Retorne Deus. na palavra, retorne em espírito, retorne com alma, realmente entendendo. Ela precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Olha só. Aleluia. E desvendou-nos, olha que privilégio, e desvendou-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito, que propuserem em Cristo. De fazer, agora vem o segredo, olha só, o alinhamento aqui, o alinhamento. De fazer convergir, de convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, o alinhamento para que tudo retorne a quem? A Cristo, ao noivo. Ao noivo. E esse realinhamento está onde? Dentro de nós, no meu coração. Como a pastora falou antes, não externo, não a religiosidade, não eu pegar a Bíblia e ir para a igreja e participar de um culto e voltar para minha casa somente e continuar a minha vida durante a semana. Não, esse realinhamento tem que estar aqui. Né? Eu tenho pregado muito a respeito do pecado de Lashon Hará, que é o pecado da má língua. Gente, a maioria dos crentes acha que vai para o inferno adulterar, se prostituir, matar e roubar. Esquece. Fala, Deus! Esquece que o pecado de Lashon Hará, que é o pecado da má língua, é um dos pecados que está mais levando o crente para o inferno. Inclusive, tem 3 pecados que Deus abomina. A iniquidade, imoralidade sexual, idolatria e derramamento de sangue. São os 4 pecados. Iniquidade, imoralidade. A iniquidade está em imoralidade sexual. Imoralidade sexual, idolatria e derramamento de sangue, que é homicídio, suicídio, né? Isso daí. E esses 3 pecados, Lashon Hará é maior que esses 3 pecados. Por quê? Porque Lashon Hará é assassinato. Quando você está falando mal de uma pessoa, você está matando essa pessoa. Meu Deus. Você está matando essa pessoa, você está matando quem está ouvindo a fofoca ou a calúnia, e você está se suicidando também. Meu Deus. É muito forte isso. Forte. E a Bíblia fala que aquele que chama o seu irmão de raca é réu do inferno. Forte, hein? Agora vamos abrir o leque do raca. De tolo, de idiota. Tem uma série de situações aqui. Você está falando mal do irmão. Você já está sentado no banco de réu do inferno. Então o pecado de Lashon Hará é algo que tem que ser dissipado. E falado, né? É necessário falar sobre isso. Tem que ser algo que tem que ser expulso do meio do povo de Deus. O trono de Deus, a base do trono de Deus é verdade e justiça. E somente os justos contemplarão a face do Senhor. Não tem a ver isso com religião. Tem a ver com o que está dentro de nós. Nós precisamos ser como Jesus. Justos como Jesus. Mas a pessoa errou. Nem errando nós temos direito de falar dela. A justiça pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. Nós não somos juízes. Jesus veio para nos dar oportunidades. Veio trazer graça e não julgamento. O julgamento vai ser depois. Depois do arrebatamento, vai ter o julgamento daqueles que não quiseram Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós que somos embaixadores de Cristo aqui na Terra, o nosso dever como cristãos é ajudar as pessoas a entender que nós precisamos estender as mãos e tirar elas daquela situação que elas se encontram. Glória. Isso é realinhamento. Isso é restauração do Evangelho. É isso que Deus quer para a nossa vida através da palavra dele. Nossa, tremendo, hein? Glória a Deus. Alguma coisa, pastora? Eu sim, mas a Deus. Pastora, traga uma mensagem de Deus aí agora. Você, uma mulher de Deus, uma mulher amável, ela fala assim, gente, olha, é uma bênção, porque eu sou toda acelerada, né? E às vezes eu chego passar e ela muito branda, assim, eu falo, Jesus, que calmaria, que coisa, me ensina a ser um pouquinho assim, Jeová. Será que é assim mesmo, né, amor? Tá aqui, né? Agora você pode se defender. Não, deixa eu falar. Eu estou tomando café com ela, né? A gente está tomando de manhã café e a gente tem as nossos conflitos internos, pessoais, e ela pega no ar.
e ela começa a falar e ela começa a ministrar na minha vida sem eu perceber. Sem eu perceber. Aí eu tô tomando café, de repente eu começo a vir um sentimento no meu coração, com vontade de chorar. E eu, opa, o que você tá fazendo? Ai, ela é, meu Deus. Ai, vai. Eu fui ministrada pela pastora numa situação de um monte que nós fizemos, né? Vamos falar uma oportunidade de monte quando a gente fez uma viagem para Santa Catarina. Era para ir no monte, mas aí por prudência não fomos no monte e resolvemos fechar a porta do quarto e fazer o monte ali em todas as irmãs, e tinha mais irmãs conosco. Estávamos num grupo ali de 6, né? E aí, nossa, nós fomos ministrados pela pastora Josi de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que eu saí de lá, parecia Chiquinho. Eu não sabia como que me controlava, porque era tanto um choro da alma, uma cura tremenda, como que Deus usa poderosamente essa mulher de Deus. Pode falar, pastora, pode deixar você falar. Então, gente, Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, é assim mesmo, né? Vou viver assim. E o Senhor nos ama de maneira tão especial que Ele quer renovar esse amor todos os dias, mas compete a nós irmos em direção a Ele. Então, a oportunidade que, né, a Dai nos concede de estar aqui é levar para você a esperança de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele quer resgatar você, seja onde você estiver. Aleluia. Seja a depressão, seja a enfermidade, seja... Porque a visão de Deus para nós é diferente da nossa mesma, né? Eu sempre tenho falado assim, que a nossa visão de morte está muito ligada ao... Ai, meu Deus, não quero morrer. Uhum. Mas quando acontece o pecado inicial lá com Adão e Eva, e depois nasce Caim e Abel, é interessante que Deus não fala com Abel a respeito da morte. Uhum. Deus não alerta ele, ó, Abel, você vai morrer, fica esperto, ó, fuja daí, sai daí. Não, o cuidado de Deus sempre é com Caim. Cuidado, Caim, olha o que você está fazendo. Porque Deus olha para as pessoas de maneira diferente. Então, por mais que você esteja se sentindo Caim ou se sentindo injustiçado, né? Porque às vezes a gente cai nessa de se sentir injustiçado. Deus sabia que ia acontecer comigo porque ele não me livrou. Meu Deus. Deus sabe de todas as coisas e o bem dele para nós é diferente do bem que nós achamos que é bom. Uhum. O bom dele é muito além desse bom que nós conhecemos. Então, independente daquilo que você está sentindo ser, seja se sentindo um Caim, fazendo coisas erradas, ou se sentindo Abel, se sentindo injustiçado, Deus cuida de nós. E Deus quer sempre nos levar para Ele. O objetivo de Deus é nos levar para Ele. Então, que você abra o seu coração e permita sempre que a presença de Deus invada a sua alma, porque não importa onde estamos, Ele sempre vai até lá para nos resgatar. Então, Glória fica a Deus. aqui essa palavra de amor, que você nunca esqueça. Aleluia. O amor de Deus sempre vai te alcançar, aonde você estiver. Glória a Deus. E é bem isso. A pastora é a emoção ali, o coração, e o pastor é a razão. Ele fala da volta de Cristo, né? Ali uma palavra mais dura e é uma realidade, a gente precisa estar atento, né? Vigilantes todo o tempo. E a pastora vem com uma calmaria aí, né? Falando que o Senhor nos ama e Ele ama a ti. Aonde você estiver, aonde você está, às vezes, mas irmã Daiane, a minha situação aqui, você não está entendendo. Mas eu estou num contexto que, para mim, já acabou, né? O decreto do médico, às vezes, foi a morte. O decreto da justiça foi que eu vou ser condenado. Mas o Senhor, o Deus, o nosso Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem um decreto diferente para a tua vida. O decreto da terra pode ser o fim, mas Deus vem com vida e vida com abundância, né? E é muito bom. Louvado seja Deus pela vida dos pastores, louvado seja Deus mais uma vez. Muito obrigada, pastora Josi, muito obrigado, pastor Márcio. Amém. Tamo junto aí, vocês sabem que o que precisar para o reino, a gente está à disposição. Vocês sabem que podem contar comigo. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor está me proporcionando aqui no Prosa de Crente. E eu convido você a curtir, compartilhar, se inscrever,
a comentar, né, a dar seu like. E aí a gente não tem o costume de ficar pedindo, mas é a forma que a própria rede social faz, né? Engaja. Quanto mais você tem interação pelo conteúdo, mais é entregue o conteúdo. Então não é por mim, mas é sim pelo intuito da obra do Senhor. Então, para que alcance outras pessoas, alcance outros públicos, alcance pessoas que não estão no nosso meio, mas que comece a alcançar pessoas que não são crentes, né? Depende do teu like, depende da tua história, depende do teu ali engajamento também. Muito obrigada. Eu vou fazer o post do sorteio e eu creio que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa resplandecer a sua glória aonde você estiver. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Obrigada. Prazer, prazer é nosso estar aqui. É uma Pode falar. alegria poder estar aqui, né? Com certeza. Bendito seja o nome do Amém. Senhor. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Que Em Deus te nome de use Jesus. cada dia mais para levar o amor de Deus, porque Amém. Deus precisa de pessoas ousadas, né? Glória a Quantas Deus. pessoas estão aí que têm potencial e não faz porque não tem coragem. Você tá tendo essa coragem, Não que tem não que muito Deus vai potencial, mas ter. coragem Sim, tem. sim. Deus te Mas glória a capacita Deus. para ir É o fazer, Senhor. e que Deus te Amém. leve muito longe ainda, em Amém. nome Em de nome de Jesus. Jesus, eu creio. Amém. Deus abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.